Olá galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu vou fazer um depoimento e uma breve aula, tá? Quero agradecer aí imensamente essa oportunidade concedida a mim. Quero agradecer às professoras do 4º ano dos colégios Fundação Zé Renner e dos colégios CDWB e CPRHG, tá? Inclusive uma instituição, uma ou duas em Minas Gerais. Então, esse depoimento e essa breve aula eu direciono aos alunos do 4º ano. Estou muito feliz pelo convite. E, enfim, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho da minha profissão, então, e começo com uma frase que eu gosto bastante. Vou falar 2 vezes pela força que ela carrega, tá bom? É de Cora Coralina e a frase é essa: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu me chamo Thiago Ângelo, eu sou biólogo. Eu tenho uma empresa que chama Projeto Herpetus. Dentro dessa empresa eu trabalho com divulgação científica e dentro da divulgação científica eu abordo os temas de educação ambiental e cultural. Então a divulgação científica nada mais é o que eu faço. Eu pego a ciência, que é uma linguagem um pouco difícil, técnica e complicada, eu melhoro essa linguagem e eu tento alcançar aí em larga escala mais pessoas dentro da sociedade, né? É modificar a ciência, não modificar a linguagem da ciência e alcançar um público maior. Esse é o meu trabalho. E dentro das minhas aulas eu costumo dizer que eu estou onde as pessoas querem me ouvir, né? Isso é interessante. Eu vou desde Fundação Casa ministrar aulas e palestras para os menores infratores, até igrejas, para vocês terem uma ideia. Mas 90% do meu trabalho acontece dentro das escolas. E essa época de pandemia é uma época interessante dentro da nossa profissão. Nunca se falou tanto do biólogo, né? O biólogo, a profissão biólogo, ela veio à tona. O motivo é ruim, devido à Covid-19, né? Essa pandemia que nós estamos passando, mas a parte do biólogo vir à tona é muito legal. E como eu falei, essa aula ela vai ser direcionada para os alunos do 4º ano. Creio que é uma galerinha muito bacana, espero poder, o ano que vem, estar presente nessas instituições. Eu tenho um canal no YouTube que chama Projeto Herpetus Ciência para Todos. E tem minhas páginas nas redes sociais, né? Facebook, site, é tudo Projeto Herpetus, Instagram. E, enfim, o que faz o biólogo? Eu costumo dizer assim, eu brinco, né? Biólogo já nasce biólogo. Biólogo é aquela criança muito curiosa, é aquela criança que tem um fascínio tremendo pela fauna, pela flora, aquela criança que põe a mão no formigueiro, aquela criança que mexe na aranha, aquela criança que gosta muito das serpentes, então tem uma curiosidade muito grande pela vida, por isso que eu costumo dizer que biólogo já nasce biólogo. Então nós somos muito curiosos, né? E nós gostamos de todas as formas de vida, inclusive quanto mais estranha, mais esquisito o organismo para as pessoas, mais curioso e mais nós queremos estudar. Então, resumindo, tá? Grosso modo falando, isso que faz o biólogo. Mas, entrando na breve aula que eu falei, eu vou mostrar um animal para vocês, tá? E vou falar algumas curiosidades desse animal. Vocês estão trabalhando meio ambiente. Dentro dos temas relacionados ao meio ambiente, eu sei que vocês estão trabalhando dentições dos animais. Estão trabalhando também alimentações, formas de alimentação, o que esses animais comem, né? Então eu vou pegar esse animal e falar um pouquinho dele. Olha só que legal, gente. Esse aqui, deixa eu apresentar ele. Esse aqui é o Tobias. O Tobias tem um nome comum chamado jabuti-piranga. E os nossos animais é bem interessante. A maioria dos nomes comuns dos nossos animais vem da língua indígena, da língua tupi. Assim como jiboia, jararaca, arara, tucano, jacaré, é tudo língua tupi. E a língua tupi
ela tem um significado. Esse aqui é o jabuti-piranga. No Brasil nós temos duas espécies, tá, pessoal? Nós temos o jabuti-tinga e o jabuti-piranga. O jabuti-tinga é maior, tem uma coloração um pouquinho diferente, o jabuti-piranga é um pouco menor, eles vão ter diferença também de território, de distribuição geográfica, áreas em que vivem, né? Esse aqui é o jabuti-piranga e na língua tupi, piranga, olha já a primeira curiosidade, significa vermelho. E por que piranga significa vermelho na língua tupi? Porque esses animais, olha que legal, ó. Nessa região aqui, ó, das patas, da cabeça, ó, eles vão possuir algumas escamas de coloração avermelhada. Ó. Daí surge ou deriva o nome jabuti-piranga. Outra curiosidade, são conhecidos como tartarugas, né? E tartaruga não é errado falar, é um termo comum, tá? Simples, mas que não está errado falar. Tartaruga, ela deriva aí do grego de tártaro, né? Besta que habita o tártaro, resumindo também. E algumas outras curiosidades bem legais sobre esse animal. O Tobias é um macho, certo? Por que que ele é um macho? Algumas curiosidades que nos mostram que ele é um jabuti macho. Primeiro, o tamanho. Os machos são menores que as fêmeas. Os machos vão possuir, as tartarugas, eles vão possuir essa carapaça que nós podemos chamar de concha. Então, essa carapaça aqui faz parte do esqueleto do animal, tá, galera? E essa carapaça, a parte de cima nós chamamos de casco e a parte de baixo aqui de plastrão. E nos machos, essa parte aqui que é o plastrão, ó, dá pra ver bem, ele não é reto aqui, ó. Nas fêmeas o plastrão é reto. Ele tem uma entrada, ele é côncavo, tem essa profundidade, ó. Dá pra ver bem, ó. E nos machos também eles vão possuir a cauda maior. E se falando em dentição, uma outra curiosidade. Os jabutis não possuem dentes, ou as tartarugas não possuem dentes. Ao contrário de dentes, esses bichos vão possuir bicos córneos. Então ela vai possuir aqui, ó, bico, ó, queratinizado, bico igualzinho das aves, dos pássaros. Então, o correto é falar, os jabutis bicam e não mordem, porque eles não têm dente. Então, já uma curiosidade aí. Outra curiosidade sobre alimentação. Esse bichinho, ele é onívoro. Então, nós temos animais carnívoros, herbívoros, onívoros, frugívoros, nectívoros ou nectarívoros, né? Que se alimentam de néctar. O jabuti, ele é onívoro. O que eu quero dizer com isso? Ele come uma variedade de coisas. Ele se alimenta de frutas, eles se alimentam de presas mortas, eles se alimentam até de carne em putrefação, animais que já morreram ali, eles se alimentam. Esse animal, ele tem uma importância tremenda na natureza, no meio ambiente, a gente chama o nicho que ele ocupa, né? Porque ele se alimenta de frutas e ele é um dispersor de semente, ele refloresta, então ele ingere, engole a fruta e a semente sai nas fezes desse bicho. Caindo no solo, nasce uma nova árvore aí. Então a importância ecológica desse animal tem uma importância tremenda. Então, como eu falei, era uma aula resumida, uma aula breve, né? Esse é o Tobias. O Tobias, ele foi batizado em uma aula também, que eu ministrei para as crianças em uma instituição. Eu dei 3 nomes, eu não lembro os outros 2, mas um desses nomes era Tobias e foi feito um sorteio e eles escolheram Tobias. Espero que vocês gostem do Tobias, ó. Olha que legal, ó. E aí eu vou mostrar um outro animal para vocês, tá? Eu vou pegar um outro animal legal também e falar algumas curiosidades do outro animal. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o Steven, o nome dele é Steven Irving, mas eu já falo dele, tá? O importante vocês saberem também, criançada, é que manter um animal silvestre em cativeiro na casa da gente é preciso algumas documentações necessárias, tá?
Nós não podemos retirar o animal da natureza e levar para nossa casa. Isso é biopirataria ou tráfico de animal. Esses animais, tanto o jabuti que eu mostrei quanto o Steven, são animais que nunca foram da natureza, já nasceram no cativeiro. Inclusive, eles nem podem ir para a natureza. Eu não posso dizer nem retornar para a natureza porque eles nunca foram. Esses animais eles podem morrer se serem soltos na natureza, como também é crime ambiental soltar um animal desse na natureza. Então vamos falar algumas curiosidades desse animal. Bem legal, ó. Esse é um dinossaurão, né? Um dinossauro vivo. Esse é o Steven Irwin. O nome dele eu coloquei em homenagem a um grande biólogo e naturalista conhecido como o caçador de crocodilos, que foi morto acidentalmente com uma ferroada por uma raia. Vocês que são mais novos não vão lembrar, mas os professores depois perguntem. Com certeza vão saber quem foi o Steven Irwin, um caçador de crocodilos. Então esse aqui é um lagarto teiu. Ele tem uma ampla distribuição geográfica pelo Brasil. Ele vive em quase todas as regiões do Brasil, tá? Ele é parente do dragão de Komodo, sim, daquele lagarto enorme que vocês todos conhecem. A ciência dá um nome muito bonito para aquele lagarto, o nome científico que é Varanus komodoense. Esse aqui a ciência dá um nome bonitão também para ele. Chama Salvator meriani, conhecido popularmente como lagarto teiu. E sobre a alimentação e dentição? A dentição desse bicho, ele não tem os dentes todos iguais, ele vai possuir dentes diferenciados, tem uma mordida muito, mas extremamente forte. E ele também é onívoro, assim como o jabuti que eu falei. Então ele é onívoro, necrófago, facultativo. O que é necrófago? O animal que se alimenta de carne em decomposição, em putrefação. Facultativo porque ele se alimenta desse tipo de alimento já morto, né? Ocasionalmente, não é direto. E ele é onívoro. Ele sendo onívoro, ele vai se alimentar um pouquinho de tudo. Então ele vai comer frutos, ele vai comer presas, tá? Roedores, ratos na natureza, insetos. Ele vai comer de tudo um pouquinho. No cativeiro, na casa da gente, inclusive, a gente alimenta esses bichos com frutas, né? Frutos, alimenta com insetos, alimenta também com pintinhos, codornas e roedores, camundongos e ratos. Qual é o papel desse bicho na natureza? Ele tem um papel importantíssimo, porque ele também é um dispersor de semente, então ele também refloresta, né? Agora uma outra curiosidade muito legal. Primeiro nome lagarto, tá? É lagarto, não é largato. Então temos que aprender a falar não só os nomes dos animais, mas principalmente os nomes dos animais corretamente. É lagarto teiu. Uma curiosidade legal é que quase todos os lagartos fazem um processo que nós chamamos autotomia caudal. O que é isso? Esse nome complicado. Eles desprendem ou soltam parte da cauda. Olha a cauda desse animal, que interessante, ó. A partir daqui pro final, ela tem uma coloração diferente. Por que isso? Porque ele fez, em um momento da vida dele, autotomia caudal. Soltou parte da cauda. Assim como a lagartixa, que também é um lagarto de pequeno porte, faz. Esses animais preferem perder a cauda do que perder a vida. Quando o predador, que é o animal que quer se alimentar dele, chega perto ou até morde a cauda dele, ele desprende, ele solta parte da cauda. A natureza é tão fantástica, galera, que os vasos sanguíneos, as veias e as artérias da cauda são programadas ou projetadas para se fecharem logo após o rompimento, a soltura da cauda, para esse bicho não morrer de hemorragia. E essa cauda ela é bem interessante que ela se regenera, ó. Ela nasce novamente, só que ela não nasce com uma coloração igual e a cauda é uma continuação ou uma projeção da coluna vertebral do animal. Então, quando essa cauda nova se regenera, nasce novamente, ela não vai nascer óssea, com ossos. Ela se forma de cartilagem, ela nasce cartilaginosa. Agora, outra curiosidade, vamos ver se ele coloca a lingona para fora.
Steven, coloca a linguana aí, ó. A língua desse bicho é bipartida, a ponta é em formato da letra V, né, ó. E o que é curioso, a língua é um órgão quimiorreceptor. O que eu quero dizer com isso? Que ele cheira com a língua. Então ele coloca a língua para fora, faz assim, ó, ele colocou agora. Pega lá a linguona, pega partículas de cheiro no ar, recolhe a língua, leva para um órgão aqui em cima no crânio que chama órgão de Jacobson, que é como se fosse um micro ou um mini computador, e ele vai fazer a leitura do que ele está cheirando. Ao contrário das cobras ou das serpentes, esse bicho vai possuir os membros, as pernas, e ele tem ouvido externo, ó. Ó o ouvido dele aqui, ó. Membrana timpânica. Então ele escuta bem, ao contrário das serpentes que quase não escutam, né? Bom, pessoal, eu preciso ser breve, inclusive eu já falei bastante, porque eu tenho um tempo para essa aula, né, esse depoimento. Espero que vocês do 4º ano tenham gostado, espero mesmo. Eu agradeço muito essa oportunidade e peço que vocês me sigam nas redes sociais. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do Steven. Até mais, até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.